Mensagem de hoje: Jesus nos resgatou dessa presente era mal. Quero começar essa mensagem de hoje com uma carta escrita por Paulo para os Gálatas, repreendendo com firmeza através da palavra aquele povo que estava se desviando dos princípios de Deus através de Jesus. Gálatas 1. Eu, Paulo, escrevo essa carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles nas tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui à região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas nas igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. O evangelho são as boas notícias de Deus para os homens. E os versículos que acabei de dizer declaram quais são essas boas novas. O Senhor Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Como disse em Gálatas, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Jesus veio nos resgatar desse mundo mau. No evangelho se revela a justiça de Deus, que se resume no fato de Deus ter executado Jesus em nosso lugar para nos perdoar, para nos resgatar da natureza pecaminosa do qual eu e você éramos escravos. Meus queridos, em Cristo nós fomos resgatados para que possamos viver uma nova vida. Não mais prisioneiro do pecado, do inimigo, dos princípios elementares desse mundo aqui. O mundo, como a gente o vê hoje, não é eterno. Vai existir sim um fim, e a gente vê o quanto está se aproximando para esse fim. Então vão se estabelecer novos céus
e uma nova terra, assim como está escrito na palavra que não muda. Não viva como se você pertencesse a esse mundo, não fique preso às coisas desse mundo. Você já foi resgatado por meio de Cristo. Permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se aproxime dele, viva uma nova vida, a vida que Jesus conquistou para você naquela cruz. Ele te espera. Se aproxime dele cada vez mais. Através do amor de Cristo, somente dele, chegamos até o Pai.